dia. Estamos aqui ao vivo na TV 247. Hoje vamos entrevistar aqui o governador Flávio Dino, do Maranhão, do PCdoB. Muita honra para a gente. Participa Paulo Moreira Leite, Leonardo Estopa. Queria agradecer a todos vocês que estão com a gente, quer dizer, quero convidar não só a assistirem a entrevista, mas também a compartilharem nas suas páginas, quer dizer, quanto mais pessoas alcançarmos, melhor. E também, se puderem, se inscreverem no canal Brasil 247 no Facebook e também no YouTube. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, governador, por nos receber aqui no Palácio dos Leões. E eu queria começar lhe perguntando sobre uma questão. O senhor foi notícia dias atrás, porque foi um dos primeiros governadores a ter o seu caso na Lava Jato arquivado por absoluta falta de provas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, quer dizer, e que problemas que essa acusação precipitada eventualmente lhe causou. Bem, bom dia a todos, quero cumprimentar a todos que nos acompanham, que vão assistir esse vídeo aqui no site 247, TV 247, e agradecer a presença de vocês aqui, muitos temas importantes nessa conjuntura brasileira, não só relativa a mim, mas relativa ao conjunto das instituições. Um desses temas centrais é exatamente essa questão do modo como se processam as delações, como elas são divulgadas, e qual o efeito delas? Acho que esse é um debate jurídico e político nobre, essencial na atual conjuntura, uma vez que nós estamos lidando com um instituto novo, que nasceu mais claramente em 2013 e que está enfrentando uma série de questionamentos. Um deles é oriundo exatamente deste fato, uma mera alusão solta, avulsa, a uma pessoa, no caso, ao meu nome, se transforma objetivamente num problema em razão de uma má aplicação da lei. A lei da delação premiada claramente diz que até que se verifiquem elementos mínimos para deflagrar uma investigação formal ou uma ação penal, essa delação deve ficar em segredo de justiça. Por quê? Exatamente em razão do fato de a imensa maioria dos casos pode-se cuidar de uma invenção, de uma manipulação, de algum interesse político, algum interesse pecuniário, econômico, de quem eventualmente fez alusão a A, B ou C. Nós estamos vendo isto nesses dias. E foi exatamente o que aconteceu neste caso, em que houve uma única alusão e nós demonstramos claramente que não havia nenhum elemento, até porque era uma relação, Leonardo, de um projeto de lei que supostamente beneficiaria Cuba, o Porto de Mariel, e que eu teria, como parlamentar, proferido um voto de interesse da República de Cuba a pedido de uma empresa. Isso não aconteceu, o projeto de lei até hoje está lá. Tramita desde 2007 ou 2008. Não houve nem o voto. Nem o voto. Eu nunca escrevi uma linha no projeto por uma razão apenas. Mas houve uma doação dessa empresa? Houve em 2014 uma doação, sim, claro, como houve de outras empresas, outras construtoras, bancos, empresas maranhenses, brasileiras, segundo a lei vigente ao tempo, né? Governador, eu queria perguntar, o senhor falou de casos que estão acontecendo aí, nós estamos falando hoje dessa descoberta desses arquivos da conversa do Joesley com o Saúde lá, né? Saúde, né? E que revelam, assim, uma tentativa, e possivelmente bem sucedida, em que o empresário de capturar o Ministério Público e fazer o Ministério Público passar a trabalhar para ele, e combina coisas. Como é que o senhor viu isso aí? Como é que justamente usando a delação premiada, ele percebe que a delação premiada é um instrumento para ele entrar? Mas isso é bem evidente, nós tínhamos alertado isso há algum tempo. Aliás, os liberais todos diziam, os homens não são governados por anjos, é preciso controlá-los, isso tem 300, 400 anos. Ou seja, nenhuma instituição política ou jurídica é imune a erros, defeitos, falhas, distorções, má-fé. É exatamente o que nós estamos vendo, e daí porque é preciso lembrar valores e princípios que foram esquecidos, em razão de uma ansiedade coletiva, até justa, digo, de combater a corrupção, mas que levou a um outro paradigma que é avesso à realização da justiça. Me refiro especialmente ao tempo e à forma. O tempo da justiça não pode ser o tempo midiático, não pode ser o tempo da instantaneidade, tem que ser o tempo da reflexão. Exatamente porque são esferas diferentes de atuação.
Num caso, você está tratando do direito de informar e a mídia tem que ter velocidade. No outro caso, você está tratando da liberdade, da honra objetiva de uma determinada pessoa, e há regras a serem observadas para que haja um julgamento justo. E a outra questão é a forma. As formas políticas de atuação não são adequadas para as instituições judiciais, em sentido amplo da palavra. O sistema de justiça não pode atuar politicamente, porque a política tem um ethos diferente, a chamada ética da responsabilidade, como Weber dizia, enquanto que as instituições jurídicas têm que ser muito rigorosas em relação às regras do jogo, as regras do jogo estatuídas. Ora, na hora que isso também é flexibilizado nas instituições jurídicas, ou seja, um belo dia, um juiz faz um grampo ilegal. Neste dia, em outro dia, o juiz acha razoável, por questões políticas, divulgar este grampo ilegal. E ninguém acha isso errado. O senhor está falando de um caso concreto. Claro, para mostrar exatamente que quando você abre a porta das instituições jurídicas para interesses políticos levarem a decisões, e isso não escandaliza ninguém, há até quem formule uma espécie de direito excepcional, formulação, inclusive, bastante exótica, nós vamos, portanto, gerar um efeito dominó, porque vira uma tolerância generalizada, e é o que nós estamos vendo, um desastre, porque você mina a fonte principal de legitimidade da atuação das instituições jurídicas, que não é o voto popular, e sim a aceitação, o consenso, a credibilidade. E é exatamente esse risco que nós estamos vendo. Deixa eu emendar com essa questão, quer dizer, porque o senhor falou desse grampo ilegal que foi vazado ilegalmente. O senhor publicou um artigo sobre a sentença condenatória contra o presidente Lula, o ex-presidente Lula, onde o senhor dizia claramente que ali tinha um triplex de equívocos, né? Se o senhor puder relembrar um pouco, quer dizer, quais foram as falhas centrais na sua visão, e só lembrando, o governador é juiz de direito, quer dizer, prestou o mesmo concurso que o juiz Sérgio Moro, passou em primeiro lugar, então tem autoridade para falar deste tema. Por que o senhor apontou erros na sentença e quais são de forma simplificada para as pessoas? Bom, em primeiro lugar, é bem evidente que é uma sentença muito frágil. Aliás, eu tenho conversado com juízes de várias instâncias do país inteiro, informalmente, e há uma ampla maioria que considera realmente que a sentença não analisou bem as provas dos autos. Ela, em primeiro lugar, forçou o conceito de corrupção passiva, contrariando a jurisprudência dominante, que diz que é preciso que haja uma relação clara entre uma vantagem indevida e um ato praticado, porque esta é a corrupção segundo a lei. É claro que a pessoa pode discordar da lei, mas não pode inventar uma lei, porque essa é uma garantia democrática. Imagina se cada um de nós inventasse a sua lei. A vida seria inviável, se cada um achasse que vai dirigir no trânsito de acordo com a sua cabeça. Então é preciso que haja regras para que a sociedade seja previsível. O tipo penal é este, a jurisprudência é esta. Neste caso, quem lê a sentença, e eu me dediquei à leitura cuidadosa da sentença, não consegue identificar o laço, a vinculação entre supostas vantagens e supostos atos de ofício, tanto é que o advogado de defesa do ex-presidente Lula entrou com embargo de declaração e essa contradição ficou mais evidente ainda quando ele diz, o próprio juiz diz, que não havia relação com contratos da Petrobras. Ora, se não havia relação com contratos da Petrobras, havia com que, exatamente? Onde está o ato de ofício? E aí ele cria uma categoria também exótica, chamada atos de ofício indeterminados, que realmente é uma inovação e que é difícil sustentar juridicamente. Em segundo lugar, você tem uma lavagem de dinheiro em que o bem não ingressou no patrimônio do suposto beneficiário do ato, porque é público e notório que o bem pertence formalmente a uma instituição financeira hoje. Então, se o bem não ingressou no patrimônio ilicitamente, ingressou ilicitamente no patrimônio de uma pessoa para se transformar, mediante a lavagem de dinheiro, ocultação, dissimulação, etc., num bem ilícito, onde está a lavagem de dinheiro? Em terceiro lugar, uma dosimetria sui generis, que realmente eu fui juiz 12 anos, e sempre havia uma cultura judicial assentada em milhares de decisões em que, para haver uma pena alta, era preciso que houvesse razões objetivas a tanto.
E basta ler a sentença, a parte da dosimetria chamada, que é o cálculo da pena, e ver que não havia nenhuma razão para aquela pena, a não ser exatamente uma ansiedade de fato punir. E punir no tempo que considera, não o tempo do processo, o tempo das formalidades, mas um tempo que está claramente vinculado ao calendário eleitoral. E esse é outro grave erro, isso é inadmissível, porque, repito, são instâncias diferentes de poder, que devem atuar de modo diverso. Essa é a essência da tripartição funcional do Estado. Ora, se o Judiciário, o Ministério Público, passam a atuar segundo o instrumental próprio da política, e no tempo que não é o tempo do processo, juridicamente falando, ela perde a sua razão de ser e perde a sua legitimidade. Tenho dito aos meus ex-colegas, com muito respeito, a causa é nobre, mas os fins não justificam os meios. Eu queria emendar, porque as pessoas não estão entendendo exatamente, governador, qual que é a importância de existir uma relação desse caso em específico com a Petrobras para essa sentença ser válida. Eu gostaria que o senhor explicasse, o senhor como juiz de direito, explicasse a importância da conexão do caso do triplex com a Petrobras para ver essa legitimidade do Moro no julgamento. São duas questões. A primeira, a acusação foi esta. Quando alguém é réu numa ação, ele não se defende abstratamente de um conceito negativo que alguém eventualmente tenha. Ele se defende de uma acusação determinada. A acusação formulada pelo Ministério Público foi esta. O ex-presidente Lula recebeu o triplex em razão desses contratos da Petrobras. É essa a acusação. Ele se defende disto. Então, essa é a primeira razão, que é formalmente... Claro, a não ser que fosse um julgamento inquisitorial, medieval, em que você se defende porque você não gosta. Eu não gosto do Leonardo, então ele é culpado de alguma coisa que eu não sei ao certo o que é, mas ele é culpado. Ora, isso é incompatível com o liberalismo político, né? São 300, 400 anos de construção teórica, né? Sólida. E a segunda razão é pela questão da competência, porque o triplex fica em Guarujá. Na minha geografia, Guarujá fica em São Paulo. Na minha geografia, Curitiba fica no Paraná. E há uma questão de competência territorial. Essa competência territorial só foi flexibilizada, ou seja, um caso supostamente relativo a um suposto apartamento que supostamente seria, está sendo do ex-presidente Lula, está no Paraná, porque teria conexão com a Petrobras e com a Lava Jato. Ora, na hora que você rompe esse liame, nem competência jurídica tem. Nem para a vara de Curitiba, nem para o TRF da Quarta. Então, essa não é uma questão, como às vezes se diz, uma tecnicalidade, entre aspas. Não é uma filigrana, é uma questão essencial, porque é um elemento de validade do ato judicial. E por que isso? É importante explicar. Porque um juiz não pode escolher a causa que quer julgar. Assim como quem é julgado não pode escolher o seu juiz. Isso é uma garantia constitucional chamada o princípio do juiz natural. Você não escolhe seus juízes e o juiz não escolhe você para te julgar. Exatamente porque o atributo da imparcialidade, da isenção, o máximo quanto possível, é protegido por essa garantia do juiz natural. E nesse caso, naturalmente, houve a meu ver, muito claramente, foi forçada uma conexão entre esse episódio do triplex, e, aliás, quem disse isso primeiro não fui eu, quem disse isso primeiro foram os promotores de São Paulo. Os promotores de São Paulo chegaram a dizer isso. Chegaram a dizer, olha, esse caso é daqui, é nosso, esse réu é nosso. Não, eu não tô, eu não quero dizer se eles estavam, a razão deles. Eu só sei que juridicamente eles estavam certos, objetivamente. Eu queria só fazer uma conclusão sobre esse assunto da Lava Jato, porque a gente está vivendo uma situação em que o judiciário cria uma peça de condenação, na qual a condenação é fundamentada não na acusação inicial e elege um juiz competente para julgar uma coisa que ele não é competente. Isso gera uma sentença puramente política, que muitas pessoas estão comemorando como uma espécie de coliseu em pleno Brasil. Se for para sacrificar políticos, tudo é válido. Só que as pessoas não estão conseguindo enxergar esse protagonismo judiciário na vida do cidadão comum. Eu costumo falar que você tem um comércio, a partir do momento que o irmão do juiz abrir um concorrente, o juiz fecha o seu numa situação dessa. Eu gostaria
que o senhor, como juiz, avaliasse o que é o fim do Estado democrático de direito para o cidadão comum e não para esses políticos importantes que estão sendo crucificados e servindo, de certa forma, para um espetáculo midiático brasileiro. O que vai acontecer na hora que se chegar a nós cá embaixo? A pergunta é muito pertinente, porque, de fato, há uma ira justa, inclusive, na maioria dos casos, contra políticos corruptos. Esse episódio do Gedel Vieira Lima é realmente clamoroso, é uma vergonha, é indigno, é indecente, é imoral, é abjeto, como outros tantos. A questão é como nós lidamos com a metáfora, né? Séculos de construção teórica, no sentido de que nós não podemos transformar isso em justiçamento. Para isso existe o Estado, a não ser que nós regredíssemos a um tempo pré-Estado social, um tempo hobbesiano, do Hobbes, natureza, guerra de todos contra todos, eu não gosto de A, de B, e vamos todos fazer justiça com as próprias mãos. É claro que isso é inviável, a negação da civilização. Então, por isso que existe uma instituição, por isso que existem as leis, para garantir que esta ira santa, essa ira benéfica contra ilegalidades, não se transforme em justiçamentos generalizados, em que haja a dificuldade de fazer aquilo que biblicamente é chamado de separar o joio do trigo. A questão da repercussão disso na sociedade de um modo geral é concreta, é objetiva. Aliás, eu até inverteria. O que nós estamos vendo nestes casos, infelizmente, já ocorre há bastante tempo, que é a chamada seletividade, né? E interesses, etc. Isso ocorre cotidianamente. E recorro novamente ao liberalismo clássico. O problema das ditaduras é o guarda da esquina. Então, isso é uma frase liberal que diz assim, olha, em cima você tem as más práticas. Se você é tolerante com elas, isso gera um efeito dominó para baixo, que tem uma progressão geométrica. Ou seja, isso vai repercutir do pior modo. Exatamente porque os apetites individuais descontrolados em qualquer instituição humana resultam em desastres. Se o senhor explicasse, porque eu queria lembrar uma coisa para o nosso que está nos vendo, que o senhor é um membro do Partido Comunista do Brasil, uma pessoa de esquerda. E a própria esquerda, historicamente, teve que fazer um aprendizado em relação ao Estado Democrático de Direito. Ela também fazia julgamentos políticos. Tem uma história até que não é muito bonita, que vem os tribunais dos anos 30, uma coisa bastante condenável. Entretanto, o senhor está aqui defendendo ideias liberais. E é importante para o nosso público entender como é que a gente é uma pessoa, o senhor é uma pessoa de esquerda, progressista, sem dúvida nenhuma, defendendo o Estado Democrático de Direito. Acho isso muito importante, porque significa uma evolução mental, ideológica da humanidade. Não é assim, ou seja, pessoas assim que são contra a corrupção, que são contra a favor da distribuição de renda, de medidas a favor do povo, o senhor defende isso. Queria que você explicasse, porque isso é muito importante. Eu acho, Paulo, que esse é um aprendizado, sobretudo, da esquerda brasileira. Eu não respondo muito pelo que acontece em outros países do mundo, em outros contextos históricos, porque acho que seria muito pretensioso da minha parte. Eu falo um pouco do que eu conheço aqui no Brasil. Acho que, de fato, houve um aprendizado duro durante... Nós temos aí... Nosso movimento comunista, socialista, se implanta institucionalmente no Brasil em 1922. Então, nós temos aí 95 anos de história. Nesses 95 anos, se consolidou a visão, acho eu muito claramente, de que essas regras do jogo democrático são a favor do povo, a favor de quem menos tem poder e menos tem riqueza, porque são regras de proteção daqueles que precisam de um certo parâmetro de organização para expressar suas ideias. Aprendemos isso duramente porque as ditaduras contra nós sempre, né? Sempre nos massacraram, sempre impediram o funcionamento regular dos nossos partidos políticos, as organizações sociais. Então, acho que isso está hoje progressivamente se inscrevendo no DNA da esquerda brasileira, no sentido de que, numa sociedade obscenamente desigual, quando se rompem as regras do jogo, sempre quem acaba pagando a conta são os mais pobres, ou aqueles que menos têm. Governador, eu vou emendar, a gente vai falar ainda muito sobre o Maranhão, acho que é importante a gente estar aqui até para falar mais do Maranhão do que de questões nacionais, mas como o senhor falou, quer dizer que nesse julgamento do presidente Lula, ele foi submetido a um calendário eleitoral
e, ao mesmo tempo, quer dizer, o presidente Lula terminou aqui no Maranhão a sua caravana, o senhor esteve com ele ontem, antes de ontem também, inclusive. Eu queria lhe perguntar o seguinte, quer dizer, quais seriam as consequências para a população brasileira, especialmente do Nordeste, de um eventual banimento político do presidente Lula? Porque, para muitas pessoas, esse é o objetivo real dessa caçada, vamos dizer assim. Eu acho que está muito claro que, de fato, há uma ansiedade para alcançar esse objetivo. Derivado de um outro erro institucional gigantesco, que foi o impeachment. A condenação a qualquer preço, a qualquer custo, mesmo com fragilidades técnicas evidentes, do ex-presidente Lula, é a consequência lógica, é o passo lógico, elementar do impeachment. Porque, afinal, fez-se uma violência institucional óbvia, isso não há dúvida nenhuma, que foi o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma, para alcançar a hegemonia de uma outra visão política. Não se alcançou. Porque se imaginava, alguns poucos imaginavam, e eu estou, felizmente, inclusive, ao 247, disse, não acontecerá isto, não acontecerá estabilidade. Entrevista na interinidade, se eu não me Isso, engano. eu disse, olha, nós teremos mais instabilidade ainda. Está dito lá no 247, há 1 ano e meio atrás, sei lá. Falava em 20 anos de incerteza. Incertezas, né? Talvez ali alguém tenha achado que era muito catastrofista, né? Mas o certo é que nós produzimos mais instabilidade. Está evidente isso. Então não se produziu uma nova hegemonia política. Se destruiu um campo de alianças que governava o Brasil há 12 anos e não se colocou nada no lugar. Nós temos algo sui generis hoje, que é o presidencialismo sem presidente. É uma situação única no mundo, porque nós temos um vazio no Poder Executivo diante das suas dificuldades. Então, ora, neste quadro de instabilidade absoluta que nós estamos vivendo, só quem pode resolver esse caos que criaram, porque está todo mundo agora imerso no caos, basta ler o noticiário e ver que agora as próprias instituições que tinham protagonismo, que era exatamente o Partido da Lava Jato, a PGE, etc., acabaram se enredando nessa instabilidade absoluta e nesse caos. Nós só temos 2 caminhos a percorrer, acho eu. Primeiro, no que se refere às instituições políticas, só as urnas salvam. Só o recurso à soberania popular, só a busca da legitimidade nas urnas em eleições legítimas. Eleições legítimas, para mim, no meu dicionário, na minha gramática, são aquelas em que todos podem concorrer com o máximo de paridade de chances possível. Ora, se você elimina artificialmente um dos protagonistas de todas as últimas eleições presidenciais e que lidera as eleições presidenciais, isso não é perverso apenas com esse personagem ou com esse campo político. Isso é perigoso para a legitimação ou a relegitimação do sistema de representação, ou seja, agudiza a crise de representação. O discurso é que a eliminação não seria uma eliminação parcial. Vamos dizer, não, existe uma lei da ficha limpa, houve a condenação em primeira instância e segunda instância também. Mas veja só, mas todo mundo está na hora que também, você agiliza o julgamento na segunda instância, eventualmente, como alguns anunciam ou prenunciam, eu espero que não aconteça, agiliza no sentido de dizer, não, até o presidente do Tribunal da 4ª Região, que é um outro exotismo, previamente, antes da sentença disse, não li, mas gostei. Eu nunca tinha visto isso na vida. O presidente de tribunal que não tem nenhuma competência tanto. Não digo competência jurídica, há de ter, mas competência institucional zero, para pré-julgar uma sentença que ele não irá examinar, claro, parecendo que ele estava induzindo a turma julgadora, os desembargadores que irão julgar, realmente uma coisa estranhíssima. Muito bem, na hora que esses indícios aparecem, é justo imaginar que se prenuncie algo que eu espero sinceramente que não aconteça, porque conheço pelo menos 2 dos 3 julgadores, conheço há muitos anos, os que vão reexaminar a sentença do juiz Moro, e tenho a esperança, a expectativa de que prevaleça uma análise desses aspectos jurídicos e outros tantos que têm sido apontados. Se isto não acontecer, nós teremos uma eleição capenga, uma eleição torta, que não vai ter o poder curativo que nós precisamos que tenha. E eu já queria... Leonardo, acho que seria difícil imaginar uma insurreição contra isto, né? Acho que não está colocado. O que eu acho é que a não aceitação se traduziria na perda de potencialidade da eleição. Voto nulo,
reações típicas de um... Você não vai conseguir realimentar o motor da democracia, que é a espera. Claro, é uma emergência nacional. Esse quadro não interessa a ninguém. Quer dizer, é necessário, acima de tudo, para a democracia. Para o sistema político inteiro. Para a classe dominante brasileira, para a burguesia brasileira. O problema é que nós temos uma burguesia exótica, novamente uso a palavra, que é subversiva. É uma classe dominante que destrói o próprio sistema político que a sustenta. Então, é sui generis isso, mas é um elemento de estabilidade para todas as forças. E tanto é assim que veja o que sobrou após esse golpe institucional que atingiu diretamente o lulismo. Mas veja que é uma bomba tão poderosa que se espraiou sobre todo o sistema partidário. Quem é que está bem nessa conjuntura? Quem é que sobrou? É uma bomba que espalhou estilhaços para todos os lados e a consequência é essa, um vazio político dramático em relação ao executivo, em relação ao legislativo. Eu só queria completar um raciocínio, que eu disse 2 caminhos, em relação ao poder executivo e legislativo, as urnas. Em relação ao judiciário e ao Ministério Público, meus amigos, tão fraternos e tão queridos assim alguns que eu conheço, ex-colegas, que eu tenho o maior respeito do mundo. E vou dizer mais, 99% movidos por boa-fé, querendo realmente que o Brasil melhore. É preciso, né, a essas horas, recorrer aos clássicos e lembrar a origem de certos termos, jurisprudência, a prudência, a temperança, a cautela, está na essência do ato de julgar. Não são adereços, não é enfeite, é da essência. Por isso que existem os prazos, por isso que existe defesa, existe prova, para que exatamente você forme um conceito a partir de um certo instante. Acho que esse é um movimento que deve ser feito, respeitosamente digo, a todas as instituições jurídicas, como integrante da comunidade jurídica, professor de direito, advogado que sou, acho que é hora de botar a bola no chão e não sair chutando mais ainda. Porque a essas alturas, quanto mais confusão, quanto mais bate-boca, mais acusação recíproca, mais se deslegitima o sistema judicial aos olhos da sociedade. As pesquisas estão mostrando isso, a queda de credibilidade. Claro. Governador, eu queria convidar o senhor agora para conversar com a juventude brasileira, em especial o pessoal que está muito alienado com siglas e esse sensacionalismo político que foi feito no Brasil nos últimos tempos. Mas eu queria pedir você que está assistindo para compartilhar para a gente, para ajudar a aumentar o alcance, porque essas informações são muito importantes. E nós que trabalhamos com essa mídia alternativa, nós precisamos realmente alcançar o maior número de pessoas possível para passar essa informação. Governador, o que tem acontecido nos últimos tempos é que uma festa de publicitários de internet tem criado toda uma ilusão em cima de termos, que são termos que têm evoluído ao longo do tempo. Eu faço uma analogia com o termo religião. Se uma pessoa da Idade Média vivesse hoje, você falasse a palavra religião, ele ia imaginar logo pessoas sendo queimadas na fogueira. No entanto, a religião hoje é completamente diferente de antes. A mídia brasileira, em especial a mídia paralela, cito nomes, né? MBL, Vem Pra Rua, eles têm trabalhado o conceito comunismo, que é um conceito que nasceu ligado à desapropriação da propriedade privada, dos bens de produção, e tem destruído todos os tipos de projeto de redistribuição de renda, colocando nesse mesmo balaio de comunismo. O senhor é um governador de um partido que tem o nome comunista na sigla. Eu gostaria de perguntar para o senhor o que é o comunismo ou socialismo 2017? Significa desapropriação de patrimônio? Existe uma intenção futura nesse sentido? Todos esses conceitos políticos, naturalmente, sofrem mudanças ao longo do tempo. Isso, se nós olharmos o capitalismo contemporâneo e olharmos o capitalismo do século XVI, nós encontraríamos muitas diferenças. Por exemplo, o capitalismo do século XVI, do século XVII, XVIII, era baseado na propriedade material. Hoje, o capitalismo financeiro transnacional é baseado muito mais em coisas etéreas, em propriedades imateriais, especulações, do que apenas a riqueza lastreada, por exemplo, em fazendas, em latifúndios, propriedades agrárias e assim sucessivamente. Ou seja, é evidente que quando nós falamos hoje em ideais socialistas, ideais que o meu partido defende, nós não estamos falando das mesmas coisas do século XIX. Nós temos reflexões que mostram
que determinadas formas, inclusive, de ativar a economia, foram alteradas. A China é um exemplo, Cuba mesmo agora faz uma outra reflexão sobre a organização econômica. O Partido Comunista da China, no seu último congresso, o seu documento guia do congresso, começa com uma reflexão sobre o mercado. E há uma frase muito curiosa: o mercado não é uma instituição do capitalismo, o mercado é uma instituição da sociedade. A questão é como você lida com ele, e aí, objetivamente, o que é que nós defendemos? É que o mercado não pode tudo. O mercado concentra riqueza e poder na mão de poucos. Por isso você precisa da política, do Estado, com uma visão redistributiva, para que haja justiça na sociedade e haja condições mínimas de convivência entre as pessoas, a não ser que o ideal de sociedade dessas pessoas que defendem essas estigmatizações da nossa visão política, seja uma sociedade de pessoas enjauladas dentro de casa, com grades, protegidas em carros blindados e sem poder circular em espaços públicos. Então, nós defendemos concretamente um modelo de sociedade em que você tenha comunhão, e daí a origem etimológica da palavra comunismo. Há um eco do DOI-CODE, da Operação Bandeirantes, um eco da ditadura militar perversa, da tortura, contra esses ideais generosos que têm múltiplas inspirações. O marxismo é apenas uma dessas inspirações, como você tem outras. Jesus Cristo tratou muito largamente de como era preciso que houvesse o que ele chamava de amor, ou seja, que houvesse o respeito aos direitos dos outros. A Revolução Francesa foi feita sob o slogan liberdade, mas não era apenas liberdade de quem dominar os outros, de quem explorar os outros. Os franceses, Revolução Burguesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Fraternidade, o outro nome de solidariedade. Então você tem, ao longo da história, aqueles que naturalizam a desigualdade, que naturalizam a concentração de riqueza e poder na mão de poucos, supostamente mais capazes, mas não são, apenas tiveram mais sorte, ou um ponto de partida diferente, porque, obviamente, um bebê que nasce de uma mãe que pôde fazer 7 pré-natais e que vai para a creche aos 6 meses, tem um ponto de partida diferente de outro cuja mãe não fez pré-natal, que vai nascer com baixo peso, que ele vai ter problemas, que ele não vai ter acesso à escolaridade e só vai ver um computador aos 10 anos de idade. Então, vem falar em meritocracia com esse tipo de desigualdade? Então, isso é realmente, eu fico indignado quando você absolutiza uma farsa, que é essa farsa da meritocracia. Isso é uma farsa deletéria ao Brasil, na medida que mascara as desigualdades. Então, nós somos militantes da causa da igualdade, da fraternidade, da justiça social, da solidariedade, do social sobre o capital, da comunhão sobre o egoísmo. É isso que marca a nossa país. Eu queria lhe perguntar sobre isso na prática, porque assim, quer dizer, o senhor falou, agora há pouco, que o Brasil tem uma burguesia subversiva, né? Esse golpe que foi dado no Brasil, que está aí colocado, reduziu o mercado de consumo, ou seja, atingiu a própria burguesia brasileira. A gente está agora tentando patinar para voltar ao nível de 5 anos atrás, porque estávamos ao nível de 10 anos atrás, em vários pontos. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte, quer dizer, desse tiro no pé, quer dizer, qual a avaliação que o senhor faz hoje para os empresários, né, que apoiaram esse processo, e quais foram as medidas que o senhor fez aqui no Maranhão de distribuição de renda? Porque foram várias. Eu queria que o senhor especificasse, quer dizer, como na prática é feita a distribuição de renda na ação política. Bom, primeiro sobre o empresariado brasileiro, acho que ficou um sabor muito amargo desse processo do Pato Amarelo. Eu acho que a essas alturas, eu espero que esse pobre animal já tenha sido tragado em alguma panela, porque daquelas que batiam, porque o Pato Amarelo, muito desastrado, porque levou o empresariado brasileiro a um suicídio político. Qual é o suicídio? Mais instabilidade, menos. Essa política de corte de gastos públicos é uma violência absoluta, não é só contra o povo, as políticas públicas, ela gera cada vez mais recessão, cada vez mais corte de gastos, e daqui a pouco a infraestrutura do país, mínima, para que haja desenvolvimento empresarial, investimentos, vai estar toda sacrificada.
os insumos básicos do processo produtivo, alegremente se assiste a esse debate sobre energia elétrica, e os empresários assistem passivos a isto, sabendo que o resultado vai ser a elevação de tarifas, como em outros países do mundo. Os 9 governadores do Nordeste divulgaram anteontem um documento claramente mostrando isso, e isso é deletério ao desenvolvimento do setor privado no país. Ao mesmo tempo, este empresariado sofrendo medidas que são retrocessos, como a temática do conteúdo local, que era essencial para que houvesse uma reindustrialização do Brasil, a não ser que a burguesia brasileira tenha renunciado à sua condição de ser progressista, de ser minimamente industrialista, que é o básico. Aliás, ela foi fundada assim. A elite paulista do começo do século XX, industrialista pelo menos, a não ser que todo mundo queira que o Brasil seja uma imensa propriedade agrária que produz grãos. Me parece que isso é um retrocesso ao século XIX, a era do café. Então, é realmente espantoso que tenha acontecido isso, e por isso imagino que muito rapidamente o empresariado brasileiro deve se recompor em outras visões, mais conectadas com aquilo que se espera do empresariado como vinculado a um projeto nacional de desenvolvimento. Em relação ao nosso Estado, como nós temos essa visão da primazia do social, da comunhão, isso se reflete em uma série de questões. Por exemplo, busca de mais justiça fiscal, progressividade no sistema tributário. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Essa é uma meta que nós temos perseguido, buscado em relação à reconfiguração do sistema tributário no Estado. Segundo lugar, as políticas públicas com 2 dimensões, uma dimensão de elevação de cidadania, e aqui eu destaco, é o investimento maciço em educação, nunca realmente feito no Estado, em que, por exemplo, ontem nós inauguramos uma escola secular, chamada Escola Modelo, com padrão excepcional, convido até vocês a visitarem, padrão equivalente, em termos de infraestrutura, às melhores escolas particulares do Maranhão e do Brasil. Temos feito isso. É claro que temos muito a caminhar, mas já conseguimos praticamente requalificar metade da rede pública de ensino do Maranhão, e os resultados aí estão. Nossos meninos e meninas indo para a Olimpíada de Matemática, de Robótica, em outros países do mundo, em outros estados brasileiros, coisa que ninguém via. Nós temos um programa Cidadão do Mundo, nós temos centenas de meninos de escolas públicas estudando na Argentina, no Canadá, na Espanha, nos Estados Unidos, na França, estudando gratuitamente com bolsa do governo do Maranhão. Dobramos o número de bolsas de pós-graduação no nosso estado e pagamos em dias bolsas de pós-graduação. Criamos uma universidade nova. Então, são políticas públicas de elevação da cidadania, busca de igualdade de oportunidades. E também as políticas sociais compensatórias, que são essenciais. De modo bem resumido, eu ilustro apenas com 2 medidas que eu acho muito boas, gosto muito delas. Uma é o Bolsa Escola, que é um complemento do Bolsa Família para aquisição de material escolar. Nós já pagamos 120 milhões de reais de material escolar, entregue na mão das mães, o cartãozinho para compra exclusiva de material escolar. É uma política social que está articulado, óbvio, ao primeira visão da educação, mas também é uma amenização do peso sobre as famílias dos gastos educacionais. E a outra medida que eu também gosto muito, chama Cheque Minha Casa, uma espécie de crédito para aquisição de material de construção. Já distribuímos 20 milhões de reais de cheque moradia para famílias de baixa renda, para ativar os negócios, para gerar emprego, centenas de empregos, para ajudar os nossos comerciantes. E é um programa muito bonito, muito emocionante, quando você entrega para os idosos, pessoas com deficiência. Tem um portfólio imenso de coisas bonitas. Ontem, quem esteve no ato com o ex-presidente Lula viu a emoção do seu João, de Aldeias Altas, lendo uma carta. Aquilo ali não tem preço, para mim não tem preço, aquilo ali vale uma vida, vale a minha vida, porque realmente é emocionante, inesquecível. Um senhor de 61 anos que nunca tinha lido nada, conseguir escrever uma carta e ler para 10, 15 mil pessoas. Governador, eu vou passar para o Paulo Moreira Leite, que quer fazer uma pergunta, mas antes eu gostaria de agradecer. Nós estamos com um alcance excelente na internet e agradeço você que está compartilhando, mas eu peço mais uma vez, por favor, compartilhe, a gente precisa aumentar o alcance, porque o que o governador está falando aqui vai
digamos que, clarear a cabeça de muita gente. Afinal de contas, muita gente estava pensando por aí que o governo de esquerda trabalhava no sentido de beneficiar apenas as grandes empresas, né? Afinal de contas, foi esse o discurso do MBL durante muito tempo. Então, ajude a compartilhar para alcançar um pouco mais. E vamos passar para o Paulo aqui. Antes do Paulo, eu queria até fazer um convite. Esse pessoal que acha que nazismo é de esquerda e que governo de esquerda é beneficiar a grande empresa, eu tenho um convite a você. Visite o Maranhão. Todos serão muito bem recebidos. Eu mesmo faço questão de receber e conversar com todo mundo. Não, inclusive, eu falo que eu ia passar na frente do Paulo se o senhor não tivesse falado da valorização do ser humano, que é uma das coisas mais importantes para a soberania de um país. Mas como o senhor já falou tudo, o senhor já respondeu a pergunta antes de eu fazer, eu passo para o Paulo. Governador, eu queria, seguindo nisso aí, que o senhor comentasse uma situação. O senhor está fazendo um governo progressista, governo de intervenção, um governo que não se conforma com a miséria, isso implica em gastos, implica em investimentos que estão corretos. Agora, isso era coerente com o governo Lula, com o governo Dilma. Agora, nós estamos com um governo ao contrário, um governo que corta, um governo que cria dificuldades, que tem uma má vontade muito grande, que suspende contratos, que está vendendo a Petrobras. Como é que é compatível isso? Isso é compatível por quanto tempo? Como é que combina isso aí? Eu sou um homem de muita fé. Eu rezo todos os dias e tenho, como sou católico, tenho muitos santos de minha devoção. Então, eu acredito mesmo que é preciso ter fé, confiança e otimismo, e é o que alimenta muito das nossas ousadias. Então, tem fé, confiança, elementos subjetivos que são imprescindíveis para qualquer sociedade evoluir, e tem, obviamente, ciência e método, no sentido de um planejamento em que nós usamos os poucos meios disponíveis, de fato, poucos, na direção correta. Você tem que saber para quem governa, disse o ex-presidente Lula ontem, e eu repeti no meu discurso. Então, nós temos uma perspectiva clara de onde empregar o dinheiro público. E conseguimos, ao mesmo tempo, ter um nível de probidade na gestão pública, de honestidade no uso do recurso público, que faz com que a gente trabalhe com uma taxa de desperdício muito baixa. Hoje, por exemplo, vou realizar, pela primeira vez na história do Maranhão, o nosso porto, o Porto do Itaqui, vai fazer uma licitação de um berço, de um novo ponto de atracagem de navios, com recursos próprios. Os dois últimos berços que foram construídos com recursos do PAC. O berço 100 e o berço 108, PAC 1, PAC 2. Nós não temos PAC, mas nós temos uma gestão séria na empresa maranhense de administração portuária, que foi capaz de gerar lucro, foi capaz de gerar caixa, e hoje à tarde, às 15 horas, nós vamos divulgar esse edital do berço 98, que vai ser construído com recurso próprio, investimento nosso, gerando emprego aqui no nosso estado. Ou seja, além da questão tributária, que eu aludi há pouco, né, de justiça fiscal, medidas que, por vezes, geram algum tipo de reacomodação na sociedade, ou às vezes de atritos, mas você tem que explicar, você tem que ter coragem para explicar por que determinadas coisas são necessárias para gerar o equilíbrio fiscal, que não é um valor do governo, é um valor da sociedade. Uma sociedade cujo governo não tem equilíbrio fiscal é uma sociedade que caminha para a desagregação. Nós temos vários estados, inclusive, infelizmente, lamentavelmente, vivendo uma quadra muito difícil. Então, nós perseguimos, de um lado, o equilíbrio fiscal, olhando receitas e despesas, e, de outro, como nós temos uma taxa de desperdício baixa, ou seja, uma taxa de eficiência alta, de probidade, de transparência alta, você consegue mobilizar recursos e, com isso, conseguir objetivos mais altos. Cito o exemplo, novamente, das bolsas. Nós dobramos o número de bolsas de pós-graduação sem aumentar gastos, apenas usando corretamente o dinheiro que havia lá, e que era usado para outras finalidades que não as bolsas de pós-graduação. Digamos que a imaginação é o limite. A imaginação é variada e ampla para usar dinheiro. Governador. Indevidamente, né? Governador, o Estado do Maranhão, pelo que o senhor explicou, entende o investimento em educação como investimento. Já a política nacional, agora a política do governo federal, imagina educação como gasto. Eles criaram, né, essa névoa na cabeça das pessoas que investir em universidades públicas, investir no financiamento da educação para o cidadão que não tem dinheiro, significa, de certa forma, gastar o dinheiro público de uma forma errada. É a ideia da meritocracia. O Estado do Maranhão
tem, com certeza, interesse de atrair empresas, atrair indústrias, e o Nordeste brasileiro ele tem menos competitividade exatamente por essa diferença de qualidade humana em termos de preparação humana. O senhor vê esse investimento como resultado a curto, médio ou longo prazo? Como o senhor vê esse investimento que o senhor está fazendo em educação? Eu acho que você corretamente coloca que o investimento em educação ele tem essa dupla dimensão. Ou seja, tem uma dimensão social, uma dimensão cidadã, ética, eu diria, ideológica, de respeito aos direitos das pessoas, de promoção da dignidade humana, e tem essa vertente econômica de avaliação. Ou seja, quando uma grande empresa resolve fazer um investimento em um país, em um estado, avalia uma série de atributos, água, energia, infraestrutura, estradas, etc., e avalia a qualidade dos recursos humanos disponíveis. O Maranhão, infelizmente, quando eu assumi, tinha nota declinante no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nota em queda, que é uma coisa absurda, criminosa, fruto do governo passado. Nós conseguimos reverter isso, já crescemos no primeiro ano e esse ano vamos crescer mais ainda. Por quê? Porque nós fizemos uma mobilização nas escolas. Estamos fazendo simulado com os meninos. Implantamos gestão democrática na direção das escolas, em que os diretores se envolvem. Há um processo de escolha que não é feito por mim ou pelo secretário, é feito pela comunidade, provas, eleição, consulta. Isso cria um outro ambiente dentro da escola. Eu tenho certeza que a gente vai colher um resultado bastante bom no IDEB, colocando a curva para cima, como nunca na história do Maranhão nós conseguimos. Porque consideramos que uma determinada empresa, quando for olhar, quando o capitalismo internacional voltar a viver um ciclo de bonança, e eu tenho certeza que o Maranhão vai estar muito bem posicionado, por ser um tesouro logístico, por ter água, por ter energia, enfim, nós teremos, com certeza, um IDEB melhor e uma rede educacional melhor. Cito um exemplo só. Eu lembro bem na campanha de uma menina jovem, 19 anos, que não tinha conseguido entrar nos institutos federais, que aqui chama IFMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Esses que foram criados pelo presidente Lula. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando nós assumimos, criamos o IEMA, Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Estamos construindo uma rede de educação profissional em tempo integral, que tem essa dimensão de vinculação, de associação do ensino médio com a educação dita profissionalizante, exatamente para complementar a rede dos institutos federais. Nós temos obtido resultados extraordinários nessas escolas. Nós temos hoje 7 funcionando, dessas em tempo integral. Vamos chegar, zero, nenhuma. Temos hoje 18 escolas de tempo integral ao todo, 19, vamos chegar a 20. Começo do próximo ano devemos chegar a algo em torno de 30 escolas de tempo integral. E dessas 30 escolas de tempo integral, nós teremos cerca de 12 institutos estaduais que estarão regionalmente complementando os institutos federais. Acho que isso é um tesouro de competitividade para o futuro do Maranhão. Eu queria aqui, falando do Maranhão, mas também falando da sua relação com o governo federal, geralmente, quer dizer, governos assim de estados que dependem mais de transferências federais, quer dizer, eles são muito cautelosos para fazer qualquer tipo de manifestação em relação a quem ocupa o poder, independente de gostar ou não gostar. E o senhor tem sido muito incisivo. Isso tem lhe causado prejuízo? Porque a gente sabe, por exemplo, de estados que já sofreram alguns tipos de retaliações. Paraíba, Alagoas, quer dizer, que já se moveram para um outro tipo de aliança. No seu caso, quer dizer, não é nem a questão de aliança, quer dizer, o senhor tem sido, talvez entre todos os governadores, o que mais explicitamente condenou o golpe, vamos dizer assim. De que maneira isso contaminou ou contribuiu para um eventual prejuízo ao governo do Estado? Bom, eu tenho mantido uma posição clara, porque acho que, em primeiro lugar, é um dever. É um dever de um político que tem seriedade ser claro. Eu não compartilho com aquela ideia, que, aliás, fez muito sucesso aqui no Maranhão, de que o bom político é aquele que não tem opinião sobre nada e apoia todos os governos, quaisquer que sejam eles, de Juscelino a Michel Temer. Não me convide para esse tipo de oportunismo barato, porque acho que isso não é justo com a população. E é falsa a ideia que isso produz resultados melhores para o estado de origem, porque
do ex-senador José Sarney, fez isso a vida inteira, e o resultado social do Maranhão todo mundo conhece. Então, eu acho que é um dever e acho que é um direito também você ter clareza nas suas posições, como eu tenho, de discordância profunda do processo de impeachment, de discordância de teto de gastos por 20 anos, de discordância dessa visão de que corte de gastos vão levar a crescimento econômico, de discordância profunda com essa visão segundo a qual o nosso problema está em cortar despesas, despesas, despesas. Então, tenho manifestado sempre com muita firmeza, mas ao mesmo tempo com muito respeito, claro, às instituições do país. Não me recuso a nenhum tipo de interlocução com nenhuma autoridade do governo federal. Todos os que vêm aqui no nosso estado são bem recebidos, educadamente recebidos. Faço eventos com eles quando são de interesse do Maranhão. Quando há reuniões do governo federal de interesse do Maranhão, eu estou presente, o vice-governador está presente, os secretários estão presentes, ou seja, mantemos uma relação institucional em padrões civilizados. E um depoimento deve ser dado de parte a parte, ou seja, neste período, até este dia que nós estamos aqui falando, também não senti nada de diferente em relação do governo federal, em relação ao governo do Maranhão. Alguns acham isso espantoso. Eu acho que isso é a prova de que a clareza é a melhor posição, porque até seu adversário lhe respeita, porque até seu adversário diz, bom, o Flávio está lá defendendo as posições dele, mas a gente tem que respeitar as posições. Até aqui, Leonardo, eu não tenho tido consequências negativas em relação a isso. Os projetos que são para andar, podem andar, e atribuo, assim, Minha Casa Minha Vida. Faz uma falta danada no Maranhão, no Brasil todo, mas não parou aqui, parou no país todo, né? Então, não é uma coisa que eu posso dizer, parou porque eu fui contra o impeachment, porque no país todo está parado, e assim sucessivamente, né? O senhor mencionou Sarney, né, quer dizer, e provavelmente vai enfrentar em 2018 a ex-governadora Rosiana Sarney. Como é que o senhor acha que vai ser este embate, se ele viesse confirmar? E a gente está recebendo aqui muitas manifestações, não só do Maranhão, mas de pessoas do Brasil inteiro, as pessoas agradecendo a aula, né, considerando uma aula, isso que o senhor deu aqui para os telespectadores, mas ao mesmo tempo, quer dizer, a gente tem gente aqui, olha, dizendo, nunca pensei que fosse dizer volta Rosiana, e também tem gente dizendo Sarney nunca mais. Existe uma divisão aqui no Estado, quer dizer, ninguém consegue uma unanimidade. Então, se esse for um embate, quer dizer, como é que o senhor acha que isso vai ser percebido pela sociedade aqui? Bom, primeiro eu acho salutar que haja pessoas defendendo ambas as posições. Eu acredito que todo mundo tem direito de pensar nos marcos da democracia para defender as várias alternativas. Neste caso concreto, imagino que o cenário é este mesmo, ou seja, nós teremos, muito provavelmente, um embate entre a tentativa de voltar ao passado e a continuidade do nosso projeto. É meio que um clássico na ciência política que haja essas tentativas saudosistas de restauração de privilégios perdidos. Todos aqueles que tinham um sistema de poder enraizado e solidamente em décadas e auferiam daí riquezas pessoais, privilégios familiares, de classe, de pequenos grupos empresariais, é claro que se mobilizam para tentar voltar à situação anterior. Acho que nós teremos um plebiscito bastante claro na eleição de 2018, entre uma visão desenvolvimentista do Maranhão, de desenvolvimento para todos, uma visão social, uma visão republicana, de transparência, de probidade, e um conjunto de forças que vai tentar restabelecer a suposta era de ouro do sarnezismo, que tinha como marca o fato de ser, de fato, uma era de ouro para eles, exclusivamente, né? Eu queria mudar um pouco uma discussão. Como é que o senhor está vendo os debates sobre a reforma política, que interessa bastante a vários partidos, inclusive ao PCdoB, tem uma questão... Como é que o senhor está vendo isso aí? Como todo quadro de instabilidade, muita desorientação. Você não tem um debate em que haja um conjunto de forças organizado que garanta um projeto coerente. Então, não imagino que agora nós vamos extrair assim, os resultados que a sociedade espera.
Eu já fico feliz se for respondida uma questão apenas. Qual vai ser o modelo de financiamento da campanha? Bom, meu partido e eu defendemos um modelo em que a política seja o mais imune quanto possível ao jogo das corporações empresariais, que durante décadas, não foi agora nos últimos 10 anos, não, desde sempre foram atores fundamentais do processo político no Brasil. Para isso, imagino que algum tipo de fundo público é o caminho melhor para que nós possamos ter uma democracia mais saudável no país. Tem que ter parcimônia, prudência, cuidado na implementação desse modelo, mas acho que seria um imenso passo atrás voltar ao financiamento empresarial como se praticava antes. Governador, eu gostaria de expandir um pouco esse assunto, porque quando a gente fala em financiamento de campanha com dinheiro público, muitas pessoas acham uma coisa absurda, mas quando a gente tem o financiamento de campanha através das corporações, acaba sendo dinheiro público, porém indireto, e um dinheiro público que está casado ao privilégio daquelas corporações que fizeram o financiamento. Quem paga é a população do mesmo jeito. Então, eu gostaria que o senhor expandisse um pouco mais a importância do financiamento com dinheiro público e da proibição do financiamento privado, nesses moldes que está sendo aprovado, para a democracia brasileira e até para a oportunidade dos partidos menores conseguirem mostrar aquilo que eles têm para oferecer e a democracia não ficar exposta somente aos grandes partidos. Eu acho que é importante, quer dizer, como a gente falou dessa volta ao passado, esse ponto do financiamento privado me parece muito importante porque forças políticas aqui do Maranhão ocuparam espaços importantes do Estado brasileiro, principalmente o setor elétrico, de onde extraíam contribuições privadas. Então, eu queria que o senhor expandisse, olha, de que maneira o financiamento privado não só sai do bolso da população, mas também distorce, eu diria, vamos dizer assim, a boa alocação de recursos. Vamos dizer assim. Bom, eu acho que as malas e caixas do ex-ministro Gedel Vieira Lima explicam bem o que é o financiamento privado. Está lá, é uma foto. É uma foto que é a síntese de transações indevidas que se estabeleceram entre algumas corporações privadas, não eram todas, é importante frisar isso, mas algumas corporações privadas e setores da política que resultaram nesse desastre institucional absoluto e nesse caos que nós estamos vivendo. Então, voltar atrás significa voltar às malas e às caixas do Gedel. Assim, de modo bem simplificador, acho que nós temos que entender isso muito claramente, como você mesmo colocou na sua pergunta. Os fundos públicos, que já existem, que não são uma invenção brasileira, muitos países do mundo fazem, países, sobretudo da Europa ocidental, têm o mérito de ampliar a chance do honesto. Não significa dizer que, por si só, e qualquer sistema eleitoral, aliás, não consegue, magicamente, banir o desonesto da vida pública. Porque quem consegue fazer isso, ao longo da história, no longo arco do tempo, é a própria sociedade mediante o voto popular. Não são leis, são evoluções da cultura política que chegarão a isto em algum momento. Pelo menos como utopia, essa reflexão é válida. O que eu me sustento, o que eu sustento e me baseio, é que você ter um patamar mínimo de competitividade de todos é o melhor para a sociedade. Porque significa dizer que uma pessoa que não é milionário, que não tem patrimônio pessoal, porque se, alguns têm dito, financie com seu próprio dinheiro. Então nós teremos uma aristocracia, não uma democracia, ou seja, apenas os milionários, e eu não vou nem discutir, o caso do prefeito de São Paulo atual, né, eu acho que ele ainda é prefeito de São Paulo, parece que ele anda com outras ideias. Já veio receber título? Não veio por aqui, não. O que aparentemente é o prefeito de São Paulo, ele parece que financiou a sua campanha. Mas nós temos uma sociedade, uma política de milionários. Isso é bom para o Brasil? Não. Ou nós teremos uma política apenas financiada pelo narcotráfico, porque de onde o dinheiro vai sair de algum lugar, né? Governador, a gente está aqui completando 1 hora de entrevista, eu acho que é o tempo regulamentar, né? Eu queria agradecer muito ao senhor por ter participado, ao Léo Estopa, ao Paulo Moreira Leite. Ainda vou te passar para uma palavra final, mas só para dizer que a gente recebeu aqui pessoas do Brasil inteiro, Florianópolis, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, e muitas pessoas colocando, presidente,
As pessoas acham que o senhor também é um personagem nacional pelo discurso, pela densidade do discurso. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês, quero agradecer ao 247, agradecer a todos que nos assistiram e desejar que vocês tenham longa vida nesse trabalho importante de circulação de ideias, de informações, de pluralidade. A liberdade de expressão, para ser boa, tem que ser para todos. E para que ela seja real, efetiva, é preciso que haja uma pluralidade de meios que consigam chegar até as pessoas com várias ideias, com várias concepções. Por isso é muito importante a existência do site 247 e outros tantos mecanismos de mídia para que a liberdade de expressão no Brasil seja uma realidade. Muito obrigado a vocês.